Ora, sejam muito bem-vindos ao podcast do Barreto. O filme que vamos abordar hoje é The Card Counter, portanto, o contador de cartas em português, acho que é um nome muito giro. É escrito e realizado pelo Sr. Paul Schrader, já conhecido da nossa praça, e tem a produção, um dos produtores é, claro, Martin Scorsese. Portanto, aqui aparelha de volta sobre um filme que retoma vários dos temas que uniram o Schrader e Scorsese no passado. Mas antes de entrarmos por aí, cumprimentar primeiro os colegas de sempre, não é, Diogo e Tiago? Tudo bem? Tudo em ordem, vamos lá, contar as cartas. Têm Exatamente. aí os baralhos à mão? Tentar Ou as adivinhar. estrelas. Vamos ver o que é que pode sair daqui. Vou ver se a minha mão é boa ou não sei. Vamos lá ver, vamos lá ver. Muito bem, o que é que fala este de Card Counter? Como o Diogo estava a dizer há bocado em off, de forma muito acertada, é sobre um indivíduo, não é, que tem a mania que é mau e quando joga póquer. Pronto, e E as cartas à blackjack. misturas e tal, os casinos, pronto, é isso. E pronto, ele tem uns problemas com o passado e está a tentar resolver a sua situação mental, não é? Está a lutar com algo que fez e que não gostava propriamente e acha que merece algum tipo de punição. E é muito nesta base o filme do Schrader. Não é, quer dizer, nihilismo num filme do Paul Schrader não é propriamente uma novidade. Mas para analisar essa corrente filosófica e mais em concreto o filme, vou aqui apontar a carta para o Diogo. O que é que Qual? tens a dizer sobre Um Joker, é um The Joker Card já, Counter? Bernardo. É? Tá- Vais tirar um Joker da manga? Isso é um 4-4. Vê lá. Não sei. Olha, muito bem, gostei da descrição. Acho que conseguiste fazê-la melhor que eu, em off. Obrigado. Sim, já vi o da Card Counter e posso dizer que foi uma agradável surpresa, portanto, sim, é um filme positivo, não revelando já a minha classificação final. A personagem principal, portanto, o William Tell, é interpretado pelo Oscar Isaac, que a meu ver tem um papel fabuloso, portanto, também é um ator que realmente já nos habituou a boas interpretações e aqui, de novo, a estar em alta, não é? Lembro que também entrou, por exemplo, no filme no Dune, portanto, também outro filme de peso este ano, e penso que também também está no Scenes of Marriage, From a Marriage, que a Sim, série exatamente, também é um dos exatamente. destaques Da deste ano, HBO. portanto, exatamente, Exatamente. só para realçar aqui também o papel que este ator nos presenteou, ou os trabalhos que ele nos presenteou este ano. Aqui está muito bem, e da Card Counter, penso que é muito basicamente, portanto, em tom de brincadeira que nós fizemos com esse tal mundo do jogador que só joga póquer, é muito mais que isso, porque é uma personalidade realmente muito peculiar, muito particular, e o filme consegue nos levar através, digamos, do seu trauma. Portanto, isto é um filme que aborda muito a questão traumática, e muitas das suas ações que nós vamos acompanhando, vamos compreendendo por camadas que esta é uma pessoa que tende a ser desconstruída não só por quem está a criar a história, mas como também pelo próprio espectador. Portanto, um bocado aqui uma relação muito interpessoal que se estabelece constantemente entre o espectador e o personagem. Esse tipo de filmes, eu por norma respeito muito e gosto, penso que não é fácil criar uma narrativa que funcione mediante esta relação, portanto ser uma relação saudável ou que mantenha o espectador ligado à corrente ao longo do filme. E o da Card Counter consegue fazê-lo muito bem. O Paul Schrader já nos tinha dado algumas obras relacionadas ou usando esta técnica, principalmente com o First Reformed, portanto com o Ethan Hawke em 2016, se não me engano. E eu penso 17, pronto, mas o The First Reform, tocando noutro tipo de temas, portanto, naquele caso era mais a religião, aqui não é tanta religião, eu penso que esta camada é substituída pelo jogo, o jogo como arma de combate, ou onde esta personagem se refugia dos seus traumas ou de algo que o incomoda. E, portanto, esta desconstrução vai sendo feita ao longo do filme. A nível de cenários, penso que até é bastante minimalista. Esse minimalismo também é uma característica do nosso personagem principal, que é muito metódico, portanto,
percebemos que aquilo é uma pessoa com mais do que uma personalidade, alguém que o seu passado, ainda que para nós é desconhecido, tem muito peso no que ele é naquele presente. Portanto, é muito mais do que um simples contador de cartas, apesar de realmente essa ser uma das suas características, contar as cartas, mas esse contar as cartas, tudo o que está por detrás disso, ou o facto de ele saber ou ter essa capacidade fora do normal, tem todo um contexto muito maior, que depois também é um bocado apoiado por personagens como o Cirque, que é interpretado pelo T. Sheridan, e a Lalinda, que é interpretada pela Tiffany Haddish, que penso que acabam por ser uma espécie de muletas para este personagem, para o William Tell, que realmente é, digamos, o grande pilar, é o pilar basilar deste filme, e que sem ele, é caso para dizer, o filme praticamente não existiria, ou penso que nem faria muito sentido existir. Nota também muito positiva para toda a produção, aí acho que realmente não consigo acrescentar muito, porque já é só o nome do Paul Schrader, e principalmente, como tu disseste, Bernardo, tendo na equipa o Martin Scorsese, penso que é uma dupla quase impossível de fazer algo realmente mau. Pronto, às vezes, consoante os gostos, podemos gostar mais ou menos, mas é uma dupla de peso. A banda sonora também achei bastante interessante. O que é que eu hei de dizer mais? É complicado, porque não querendo revelar também a história, porque isto é interessante também dissecar depois, penso que em spoilers será interessante dissecar certas atitudes ou certas cenas, porque realmente isso sim revela, é o verdadeiro sumo deste card counter, mas sem dúvida penso que o filme é muito completo, é uma jornada muito, muito interessante, muito introspectiva, que nos faz pensar muitas vezes também na nossa vida, mas ao mesmo tempo também é uma história muito pessoal, uma história violenta, portanto uma história com crime, com uma consciência pesada. Não é um filme muito fácil de digerir, mas digo isto no muito bom sentido. E para já termino a minha intervenção. Muito bem. Tiago, vai já ao encontro ou de encontro ao que o Diogo disse? Tu viste o filme há cerca de 2 minutos, portanto acho que vais ter aí uma primeira impressão bastante, digamos que, na ponta da língua. Sim, eu acho que vou de encontro, porque sinceramente acho que este filme tem alguns problemas, nomeadamente, e eu nem costumo começar pelas críticas, mas pronto, hoje apetece-me. Dá-lhe, estás mais negativo. É importante. No podcast passado, curiosamente, uma das críticas que eu lancei relativamente ao The Power of the Dog é que era um filme muito focado e que, na minha opinião, esse foco em demasia tirava-lhe algum brilhantismo no que toca à sua ousadia. E, curiosamente, eu considero este filme precisamente o contrário. Penso que é muito pouco focado na sua narrativa, e por isso mesmo eu penso que estamos perante uma narrativa dispersa demais, e que, muito sinceramente, eu considero este filme não tem um propósito, ou pelo menos um motivo narrativo forte o suficiente, espelhado no ecrã, porque lá está, em termos de background emocional do nosso protagonista, acho que está muito bem conseguido. O protagonista em questão faz um papel, tal como o Diogo disse, muito, muito bom, é um ator extraordinário e que eu aprecio bastante. No entanto, a narrativa em si penso que é um bocadinho perdida, porque além de eu considerar que a própria relação que se estabelece com como é que ela se chamava? A Linda, né? Lalinda. Lalinda, Sim. exatamente. Uhum. Considero que não é credível o suficiente, pelo menos espelhada num ecrã, e mesmo a relação que ele estabelece com o rapaz, ou melhor, o rapaz, a personagem do rapaz, soa-me circunstancial demais e não me parece que tenha um peso muito relevante, a não ser em termos daquilo que ele representa. Pronto, e nesse sentido, o que é que eu retiro deste filme?
é, sem dúvida, a experiência e os traumas do passado do nosso protagonista. O que eu usufrui mais neste filme é mesmo quase o dissecar da personalidade dele, e de tudo o que o afeta, e o que o afetou no passado. Ou seja, ser mais o tentar ver o mundo e o universo cinematográfico do filme pelos olhos dele, do que propriamente usufruir de uma narrativa que eu considero que tenha uma mensagem forte para contar, porque sinceramente acho que este filme perde-se bastante ao longo da sua jornada, e chegamos ao final do filme e, pelo menos na minha opinião, acho que a mensagem não é muito consistente. No entanto, eu vou-me ficar por aqui e depois poderemos, ou poderei justificar melhor o porquê de eu dizer isto ou achar isto. Deixa-me Ok. só lançar uma pequena provocação. O papel do rapaz, pensas que não é muito relevante? Tendo em conta todo o contexto da história, portanto, sem revelar para já ainda grandes pormenores, Sim. vou-te lançar uma palavra se pensas que pode encaixar ou não neste personagem do rapaz. Redenção. Salvação. Mais que uma. Porquê? Não achas que o nosso protagonista não está a tentar salvar de algo? Não está a tentar impedir, por ele saber o que é sofrer, ou tomar mais decisões na vida, ou ter passado coisas más, olhar para uma outra pessoa tão próxima, que por alguma razão, algum tipo de carência, ele se consegue afeiçoar e vê que ele está numa situação, ok, não é assim que tu vais resolver a tua vida, eu quero-te ajudar, quero realmente ajudar a tu não cometer certos erros ou um certo Sim. erro, e eu quero-te mesmo ajudar, e portanto sou chato contigo, às vezes tens a própria relação entre eles, porque a própria personalidade do nosso personagem principal também não era fácil, se calhar a forma como eles comunicam, a linguagem dele para com o rapaz não é muito, digamos, eloquente ou muito fácil, digamos assim, mas não pensas que pode realmente haver aqui uma relação muito especial, ou o rapaz funcionar Não, como alguém também necessário para toda esta história? imagina, a minha crítica não tem a ver com. Lá está, porque Porque eu até parece que frisei isso. sim, mas soou-me um bocadinho que parece que Não, não são muito importantes os outros dois. não, não. A Linda, pronto, se calhar até concordo um bocado contigo, mesmo depois no aspecto um bocado amoroso, a coisa também é um bocado, pronto, fria Forçada demais. Parece um e bocado forçado, forçada. sim, isso eu concordo, mas o rapaz Não, imagina, não o consigo que eu perceber. critico, pronto, o que eu critico, vou tentar imortalizar melhor, lá está, a representação do rapaz na história faz Certo. todo o sentido. O que eu acho é que o papel do rapaz se torna quase, portanto, circunstancial na narrativa para representar isso. O que me parece é que o rapaz não tem sumo em termos de personalidade, e que isso não é espelhado no ecrã. Ou seja, parece uma personagem adereço precisamente para Hum. espelhar aquilo que tu dizes. Mas se calhar E, era necessário ele ser assim para haver mesmo essa transparência de mensagem. mas imagina, Porque quando. também não te esqueças que o nosso protagonista já tem uma personalidade tão forte, ou esse tal foco no filme também está tanto nele, ou nessas mensagens morais, Sim, que o rapaz, se calhar, até nem fazia sentido ter um papel mais preponderante ou ter uma personalidade mais viva, não é? Ou mais entertainer para com sim. a tela, não é? Ou, portanto, a obra em si. Mas imagina, Diogo, tu disseste que o nosso protagonista estava a tentar redimir-se de algo e falo, Através ou, de outros, se e, calhar. através de Por ele outros, não se conseguir redimir a ele próprio, tenta, mas entendo digamos, uma. criar isso noutra pessoa ou fazer isso por outra pessoa. Exatamente, e isso está bem conseguido. O que eu acho é que portanto, o nosso protagonista tenta a redenção através de outras pessoas, ou neste caso, sem querer estar a dar spoiler, através deste rapaz. Sim. O que acontece é, por eu achar que esta personagem no ecrã não se desenvolve em termos intelectuais, humanos, etc., parece uma personagem em si vazia. O que espoleta toda a narrativa é o struggle do rapaz. É ele ir ter com ele e espelhar com ele os seus problemas com o passado. Mas E, 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 essa é- e não é forte o suficiente, na minha opinião. Parece. Hum. Eu não vejo ao longo da narrativa o rapaz num sofrimento atroz que o faça culminar no que ele culminou no filme.
Percebes o que eu te quero É dizer? um sofrimento silencioso, e isso é o sofrimento silencioso que desde o início vais-te apercebendo, e ele ser assim, ser uma pessoa, digamos, um bocado pacata, também faz parte de todo o conjunto ou da pessoa, o personagem que se queria ali criar. Portanto, eu penso que é Ok. premeditado ele ser assim, Mas entende? imagina, um sofrimento silencioso que eu acho que está bem conseguido é do nosso protagonista, que também é um sofrimento silencioso. Cada um tem os Agora o seus do rapaz, problemas e cada um tem uma experiência de vida. O rapaz tinha metade da idade dele. Portanto, não é? A pronto, vida não deu tempo ao rapaz para. Não eu, deu de todo, não é? eu acho, no fundo a minha crítica é que as personagens Epá, secundárias, a meu ver, se tornaram cinematograficamente pouco relevantes. ok, No papel relevantes, cinematograficamente pouco relevantes. Na história, per si. Pronto, e é essa a minha crítica, no fundo. ok. Pronto, então vamos passar agora a bola ao nosso moderador, que ele também tem direito. Desculpa Bernardo. lá, Bernardo. Não, é sério. Nada, na É força, para isso que cá força. estamos. Portanto, agora eu fazendo-te a pergunta, não é? Eu vou intrometer-me aqui um bocadinho no teu papel. Consoante o que ouviste de mim e do Tiago e até do que nós discutimos, o que é que tu pensas deste card counter realmente? Ok. The Card Counter. O que é que sai daqui? É na essência, um estudo de personagem enegrecido pela energia condenatória do passado que ele tem. E a personagem do Cirque é uma personagem que, apesar do William Tell ter esta densidade, os seus fantasmas era como se estivessem enterrados, mas ainda persistissem. A personagem do Cirque vem trazê-los ao de cima de novo e ele quer evitar uma grande desgraça. Na essência, o que o William Tell está à procura é de redenção através da ajuda que o Cirque oferece, e o Cirque está à procura da ajuda do William Tell para a vingança suprema. Ou Sim, seja, ambas algo que os personagens une, elas alimentam-se uma à outra. exato, pela vingança. E ambos estão, de certo modo, a tentar extrair do outro aquilo que o outro não quer. E a dinâmica, a relação central do filme, esta dinâmica, é aquilo que alimenta a narrativa do The Card Counter. Agora, voltando aqui um pouco ao Schrader, eu acho que o filme não acrescenta muito à sua filmografia, porque ele está a trabalhar em território que ele já conhece e que domina, portanto não é nada de novo. Os temas que está aqui a abordar, os temas da redenção, o tema do homem solitário, ritualesco, que tem um passado conturbado e que está a tentar resolvê-lo à sua maneira. No entanto, é uma resolução bastante passiva. Tem que acontecer algo que na vida dessa personagem para que ela comece a agir, porque de outro modo ela está contente com a sua mera existência e com o seu estado apaziguado, ainda que no interior haja algo a fervilhar que é muito expressivo precisamente na face do Oscar Isaac, que aqui não acho que tenha uma interpretação por aí além, mas os seus olhos comunicam sempre uma carga Exatamente. que para mim é suficiente para vender a personagem. Mas lá está, não é um filme, não é tão bom como por exemplo, o First Reform, Sem mas dúvida. continua a ser um esforço bastante meritório. Só que lá está aqui a usufruir de riffs de filmes como o Taxi Driver, o Raging Bull, a certo ponto até o American Gigolo, sendo que o American Gigolo fala de uma forma muito mais mainstream. Aqui o filme é virtuoso em mostrar a dinâmica de que falei há pouco entre o William Tell e o Cirque, mas o segundo ato é imensamente estático e chega a roçar a monotonia. Sem dúvida. Mas além disso, aquilo que é ainda mais criminoso no The Card Counter é o facto de
o filme ter uma realização que soa mais passageira do que dramaticamente impactante. E eu acho que o problema reside muito no segundo ato, porque no terceiro ato, a partir daquela cena-chave em que o Oscar Isaac e o ator interpretado pelo Sir que estão no quarto, ele leva-o até ao quarto. Sim. E sentam-se os dois um à frente do outro. Sabem qual é essa cena? Sim. Até essa cena, o filme está Em que ele lhe faz um ligeiramente dormente. Ligeiramente Sem dormente. dúvida. E eu acho que a realização não é assim tão palpável quanto pensa que está a ser, nem é tão evocativa para ser um exercício em atmosfera. Portanto, ficamos neste limbo em que o filme não sabe muito bem o que é que está a tentar comunicar, Exatamente. porque as mensagens são tão diretas e suficientemente expressas no ecrã a partir de flashbacks, que neste caso são sonhos que o protagonista tem, que nos alimenta a fonte dos seus traumas, e depois toda a envolvência dos jogos de cartas acaba por não transparecer muito entusiasmo. Ok, comunica que a vida do nosso protagonista está neste estado quase que adormecido e que o protagonista não quer confrontar aquilo que o apoquenta, mas não oferece propriamente uma experiência psicológica assim tão densa, nem entretém o suficiente para se destacar daquilo que filmes do Schrader no passado fizeram. Portanto, eu continuo a achar que é um exercício de um caso de estudo recomendável, mas não tão excitante ou não tem tanta pujança como outros filmes dele no passado. Portanto, não sou tão negativo quanto o Tiago, mas também não sou tão positivo quanto tu, Diogo. Estou ali num limbo em que acho que o filme é como se fosse um rastilho de fogo que nunca chega verdadeiramente a arder. Portanto, o rastilho Isso está é uma lá, excelente expressão. mas acaba por não haver explosão, acaba por não Mas porque conseguir não quer. deixar uma marca, e esta palavra, o passageiro, é aquilo que me fica a impressão mais forte do filme. É um filme que se vê bem, mas que passa, não fica connosco. Só um ponto muito rápido. Penso que é essa explosão, gostei da expressão que utilizaste, mas penso que é uma pequena explosão silenciosa que acontece. Agora, não tem uma dimensão, por exemplo, de um First Reform, daí é que eu concordo contigo. É mais passageiro, utilizando a mesma expressão, é mais passageiro comparativamente a esse filme. Mas pronto, gostei de ouvir e sim, também sei reconhecer, mesmo se calhar estando mais otimista que vocês os dois, que não será também, agora se calhar partindo para as notas, não é? Aproveito aqui a 4 em 4. deixa, não Sim. será um 4 em 4, penso também se calhar não seria muito justo, apesar também de algumas coisas que eu li, penso que são argumentos fortes e são críticas que por norma as pessoas até dão conotação máxima, mas é verdade, gostei de ouvir isso e posso até realmente admitir que no segundo ato há momentos em que penso que não acrescentam muito. Em parte eu tento desculpar-me, conversar comigo mesmo, a dizer, ok, mas o filme é realmente para ser assim, é um bocado premeditado, que o espectador também fique ganhe uma espécie de adormecimento mental, tal como o nosso personagem, porque ele realmente não sai daquela frequência, aquilo é uma frequência quase única, em que tu tens momentos de adrenalina onde, pronto, é revelado o passado, ou então há certas coisas a acontecer, ou um certo nível de excitação que tem a ver com o trauma, quando ele está perante uma certa personagem, pronto, podemos dizer que é com o antigo coronel, que é o papel, o Gordo, O que gordo. que é interpretado pelo Willem Dafoe O precisamente. gordo que é Depois, magro. exatamente. Portanto, aqui um Mas tem bocado até bigode. aquela questão dos triggers, não é? A tal semiótica de que certas pessoas, certos olhares, não é? Faz-nos relembrar do passado e, quando tu te relembras do passado, desperta certas sensações em ti que te fazem agir de uma certa forma, que são coisas que tu não queres voltar a sentir ou não queres voltar a agir daquela forma, mas
no fundo, o passado também está sempre presente no presente, não é? Portanto, na Exato. atualidade, para não repetir a palavra presente, e o Dakar Counter demonstra muito bem isso. Portanto, também valorizo muito essa questão. Portanto, o filme também ser um bocado audaz na forma como leva a narrativa, às vezes pausada demais, mas aí está. Não é um 4-4, mas para mim são 3 estrelas e meia e aconselho claramente a visualização. Contudo, também deixo uma nota de rodapé, digamos assim. Não é um filme para se ver se estiverem com algum sono, ou, portanto, é um filme realmente para ser um bocado contemplado, não a níveis de Andrei Tarkovsky, mas tem o seu quê de contemplação, é verdade, mas penso que é uma obra relevante este ano, gostei muito do filme. Muito bem. Tiago. Eu vou dar 2 estrelas e meia em 4 ao filme. Ok. Será que estás no intermédio, Bernardo? Não, estou em concordância com o Tiago, também dou 2 estrelas e meia. Acho que é a clássica leve recomendação, Sim. por aquilo que já enumerámos. E vamos então passar para spoilers, porque aí também poderemos discutir cenas mais ao pormenor. Sim, exato. Portanto, à semelhança do podcast anterior, não vamos fazer pausa, vai ser assim É só um aviso. de uma cacetada. Portanto, agora pegando aqui, talvez. Não falámos muito sobre a banda sonora. Eu acho que tivemos um par de músicas interessantes, músicas Sim. originais. Aqui já nem falar da composição, mas sim da questão até das músicas. A Rise Sun é particularmente interessante, bastante atmosférica e acho que está em concordância com o filme. Tu tinhas dito, Diogo, que tinhas achado a banda sonora interessante. Achas que catapultou o filme de alguma forma? Eu não consegui. Eu, em certas cenas, sim, captei que a concordância com o que se está a passar, acho que a sonoridade é interessante, mas nunca consegue descolar, nem fazer destacar muito o que está a acontecer no ecrã. Antes de passarmos para algumas cenas específicas, não sei se queres fazer um ou outro comentário. O comentário que eu faço é que, por exemplo, neste caso, ou neste tipo de filmes, a banda sonora para mim tem uma importância ou é relevante no sentido em que nem sempre o puxar para cima é realmente o puxar para cima. Portanto, não tem que ser lift up. Neste caso é down. Portanto, um bocado como Certo. enclausurar através do sentido da audição o espectador também naqueles pensamentos negros, naquelas dúvidas do nosso personagem principal. Eu penso que às vezes também funciona por aí, um bocado aquele estilo, a música também funcionar como algo mais imersivo e não tanto de expandir. acordar ou, portanto, intensifica a ação, mas quando utilizamos a expressão intensificar, não é uma libertação da adrenalina propriamente, até pode ser precisamente o contrário. O relaxar mais, ou então o tu ficares um bocadinho mais negro dentro daquele mundo. É o puxar quase. para aí, um bocado como eu penso que o Dune tenta às vezes fazer, umas vezes bem, outras vezes mal, mas a banda sonora do Hans Zimmer, como eu já falei no podcast passado, penso que é à procura disso que vai. E aqui penso que há momentos em que na Card Counter isso é muito bem conseguido, nem sempre, também não me lembro da banda sonora toda, sou sincero, não vou estender mais que isto, mas em certos momentos penso que isso aconteceu, Bernardo, percebe? É nesse quase... sentido que eu penso que funciona, portanto, o enclausurar ali o espectador e não, digamos, descolar, usando a expressão que tu usaste. É quase a banda sonora servir mais como um termómetro do que propriamente como um termostato, digamos assim. Ok. Isso é muito interessante, mas concordo, boa observação. O que éramos nós sem este homem. Passando a algumas cenas em concreto, eu referi a cena que eles estavam no quarto, para mim é um highlight. Eu não achei as interpretações muito fortes. Eu acho que a realização, tal como a forma como o filme é realizado no seu todo, é algo bastante passageiro. Eu acho que
a forma como o Paul Schrader aqui guia os atores também falta-lhe alguma vitalidade. Parece que nota-se que são personagens e que não são pessoas autênticas, Sem tridimensionais. dúvida alguma. Sobretudo as secundárias. Sobretudo as secundárias, mas Sim. mesmo o Oscar Isaac tentando fazer um ótimo trabalho, eu acho que os seus olhos comunicam muito aquilo que se está a passar no interior. É um bocado o que o salva, né? Na tua Sim, opinião. porque o resto também gosto dos seus maneirismos, acho que o guarda-roupa dele é bastante interessante e está a compactar a personagem também no seu mistério, mas os seus maneirismos estão apropriados, mas é sempre uma prestação muito mais prestável do que explosiva, aqui não no sentido de ele ter que ser exagerado, mas uma interpretação que enche o olho, digamos assim. É um bocado mais o ator do que a personagem, né? De certa maneira. Sim, Se enaltece. Às vezes é o ator, outras vezes é o argumento, mas os dois não estão a trabalhar a 100% a todo o momento. Eu dou essa também. Agora, naquela cena em que eles, mais para o final do filme, em que o William vai dar uma lição ao Cirque para que ele, portanto, ou basicamente é tão simples quanto isto, ou leva uma carga de porrada ou vai ter com a mãe e tenta fazer as pazes com ela. E acho que essa cena é no momento em que o filme precisava tanto que algo do género acontecesse, que quando acontece, de facto ui, calma, espera aí que é agora. É agora. Isso, Eu esperei este tempo mesmo para isto. E vai acontecer. E a partir daí o filme não desacelera. É interessante. Eu acho que aquele subplot todo do torneio de póquer é uma grande desculpa só para mover a narrativa para a frente, mas nunca me consegue cativar, se calhar para um entusiasta do póquer e das cartas. Eu fico-me pela sueca e se calhar não sou tão bom quanto gostaria. Para um maior entusiasta, eu acho que podia comunicar Sim, mas atenção, de forma Bernardo. mais interessante, e acho que está declarativo. O filme comunica todo o jogo como algo bastante pormenorizado, mas ainda assim declarativo. Não é extensivo na sua explicação, mas é preciso o suficiente para entendermos que é difícil, que não se deve fazer e que ele só aprendeu aquilo porque esteve 10 anos, se não me engano, Sim, quando estava preso, contava, e aperfeiçoou aprendeu a contar. Mas agora, como tu dizes, que para também não escapar, realmente também sou da opinião que o póquer é aqui explorado realmente como uma desculpa ou uma forma de levar a bom porto as ideias que o realizador quer transmitir. Contudo, penso que não está demasiadamente exagerado. Os espaços são muito os espaços, ou grande parte do filme passa-se em espaço onde se joga póquer ou não se joga póquer quando se está no descanso ou à noite, o bar ou algo do género, os quartos perto. Mas penso que o filme não é chato com isso. Portanto, tens essa explicação, não é? O que até acaba por, a meu ver, criar algum interesse em percebermos o quão metódico e o quão o nosso personagem desenvolveu aqueles métodos e a explicar matematicamente o porquê de ser assim ou assado. Agora, o ato de jogar póquer, penso que o filme até nem explora muito isso. Portanto, meio-meio, portanto, concordo meio-meio com o que disseste. Não é demasiado expansivo nessa área. Para mim é mais interessante perceber a forma como ele joga simplesmente para ganhar de forma modesta, porque ele é uma personagem que está a existir, ele tem receio de viver. Ou não consegue viver plenamente, porque ele com as capacidades que tinha poderia ser milionário, ainda que de forma ilegal e que tivesse que apostar mais alto. Ele poderia ser facilmente uma pessoa que, se estivesse num estado mental mais saudável, podia ter uma vida muito menos, portanto, solitária, muito menos isolada, muito menos refugiada
em si próprio. E toda essa questão do método, não é só o método de como é que se joga, mas também o método dele de jogar para ganhar pouco. Ir ganhando para subsistir, mas ganhar pouco. Ganhar de forma modesta. Também paga sempre em dinheiro, todo o ritual que ele tem para com os quartos Isso é incrível. É engraçadíssimo. É muito O facto engraçado. dele preferir sentar-se a uma mesa a escrever à noite do que estar com uma mulher lindíssima a partilhar uma bebida. Portanto, toda essa envolvência eu acho que torna a personagem central interessante. E depois eu não consigo dar uma nota negativa ao filme pelo facto da relação central com o Cirque funcionar. Por eles beberem um do outro, ambos puxam um pelo outro em direções opostas. E naquela cena que eu estou a referir, em que eles se sentam, é quando a corda já não estica mais. Ali tem que ser tomada uma decisão. E a personagem do William força essa decisão a partir das táticas de interrogação que na prática é tortura, vamos chamar as coisas pelo nome, as práticas tortuosas que aprendeu enquanto era militar. Portanto, acho que é uma cena bastante intensa e o registro da intensidade é o mesmo. É interessante, porque naquela cena o registro é exatamente o mesmo que o filme estava a trabalhar, só que é apenas ampliar um pouco a temperatura. Digamos assim, o registro é o mesmo, porque acaba por não haver grande explosão. Há ali uma decisão apenas. Mas que tem uma grande preponderância. Tem uma grande preponderância. As cenas do passado, penso funcionando muitas vezes como flashbacks, aí penso que o filme funciona bem nesse sentido, ou essas pontes quando são estabelecidas, portanto, a forma como a história é contada funciona, a meu ver, e são cenas bastante intensas, e a própria questão de ele ter sido militar, juntando isso ao facto de ele ser uma pessoa bastante peculiar e algo traumatizada, penso que é isso que também levam a ele ter essas atitudes nos quartos em que entra, que é mais do que um, penso mais do que dois, penso que três, até na própria cena que é um dos êxtases do filme, que é quando ele tem o encontro com o Gordo, para não dar com o Gordo, a tal vingança final, de certa forma, como espectador, eu já esperava que este confronto iria sempre existir. Portanto, desde o início, quando nos é explicado todo o contexto do seu passado, a certa altura, mais no meio, a meio da narrativa ou no fim, ele terá que ter um encontro decisivo com o Gordo. Isso aí parece-me até bastante previsível. Linear. É algo previsível. Sim. O que depois acontece é um bocado... Segue a estrutura. A tal questão tortuosa, apesar que a nível imagético o filme até nem é muito violento, tem uma altura ou outra em que é bastante gráfico, mas não exagera nesse sentido, consoante o que podia até, mas pretende manter as coisas um bocado à porta fechada, que é o que a cabeça do nosso personagem é à porta fechada. Portanto, nós vamos desconstruindo, mas no fundo tu nunca sabes tudo. Tu nunca entras realmente na pele dele. Ou pelo menos eu senti um bocado essa barreira. E volto a dizer, penso que é propositado e penso que funciona a ser assim. Daí também um bocado o meu fascínio com o filme, ou eu realmente ter gostado bastante da experiência e daí também ter dado a nota que dei, ok? Agora, também tentando acrescentar cenas assim mais icónicas. Essa cena em casa do Gordo, em que ele também realmente embrulha tudo, não é? Ele embrulha e com as cordas, limpa tudo, aquilo é um cenário de que realmente vai acontecer um crime. Portanto, até nos próprios quartos onde ele está, parece que vai acontecer ali um crime, ou se fosse necessário acontecer, ele, pronto, lá saberia. Ele não quer deixar rastro. Exatamente, é esta questão. Ele É por deixar isso que também rastro. paga por dinheiro, não Nesse utiliza aspecto, qualquer identificação. é interessante, trabalhando um bocado a espião, não é? O agente especial, porque é o Alimenta o juntar, mistério. alimenta o mistério e é o juntar os skills que ele aprendeu a querer ser realmente alguém invisível na sociedade, não é? Porque hoje em dia é cada vez
mais difícil ser-se invisível, ou diria quase impossível, mas ele tenta ser invisível a partir de uma certa altura da vida dele. Porque o que eu depreendi, pelo menos, é que antes disso ele até era uma pessoa relativamente normal. Mas deixou de o ser a partir de uma certa altura. E depois tudo isso, portanto, eu associo o Will tentar ser invisível com ele querer apagar o rastro todo que deixa, porque ele já não gosta de si. Um bocado um problema pessoal do gostar. Eu não me sinto confortável comigo mesmo. Eu não gosto de mim. É isto que tu levas quase o filme todo. E daí também a relação, como tu dizes, Bernardo, funcionar muito bem com o rapaz, porque é Kirk, não é? Dirk? Como é que é? Cirque with a C. Sim. Cirque with a C. Exatamente, que ele tece esse comentário. Funciona bem com o Cirque, porque como ele não gosta dele próprio, o Tel tem de gostar de outra pessoa. Portanto, esta carência, um bocado a ponte que existe, ou a carência que já existia no filme que abordamos na semana passada, o Power of the Dog. Eu não concordo com isso. Eu concordo que ele se anexa àquela personagem porque ele sente que salvar-se a ele não foi punição suficiente. Ou seja, a redenção, o facto de passar aqueles anos todos na prisão não foi castigo suficiente. Portanto, ele não conseguiu redenção daquele tempo que esteve na prisão. Então, ao impedir o Cirque de cometer o que ele quer cometer, e ele pensa que de alguma forma vai conseguir uma paz interior. Se ajudar alguém a ultrapassar aquela questão, vai por extensão ficar também em paz consigo próprio. É por isso que ele no final do filme faz tanta pressão para que ele tome uma decisão. Porque o segundo ato é completamente há uma inércia de eventos que culminam naquela cena em que tem que haver uma decisão. Porque eles andam de casino em casino, de aposta em aposta, de jogo em jogo. E ele nunca quer dar o salto. Que nada naquela relação acontece. Nada de declarativo. Acontece. É uma simples... é um simples pacto tácito em que os dois estão ali, ambos querem puxar um pelo outro, mas nunca há uma decisão. Ambos estão hold back, têm as suas reservas. Mas por isso mesmo, isso vai ao encontro do que eu estava a dizer. Vai, certo. Posso só acrescentar uma coisa? Em termos cinematográficos, é um bocadinho mais, digamos que não quer ser excessivamente agressivo ao dizer exaustivo, mas é pouco entusiasmante a forma como a realização comunica esse estado de apatia das personagens. E é por isso que... Às vezes. E é por isso que não me envolveu de uma forma... Principalmente conhecendo o registro do Schrader, eu sei que ele é capaz de mais e melhor. Ainda que seja um esforço recomendável. Ok. Pronto, é um bocadinho esta a minha posição. E faz todo o sentido o que o Bernardo diz relativamente ao raciocínio que o Bernardo teve, porque é precisamente depois dele fazer o ultimato com o rapaz e dele, portanto, aceitar uma proposta que não poderia rejeitar, não é? Ao estilo padrinho. Exatamente. Que ele não só se nota uma diferença de mood da parte dele, sobretudo com a Linda, porque ele basicamente é a partir desse momento que materializa o seu sentimento pela Linda. É precisamente depois dele resolver essa questão com o rapaz, o que denota precisamente aquilo que o Bernardo está a dizer, que depois disso ele quase que se sentiu, não digo pela primeira vez, mas uma das poucas vezes em que ele se sentiu uma pessoa inteira. Pronto, mais irresolvido. A caminho exatamente. de se estar a resolver. Exatamente. Por isso faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Portanto, na minha opinião. Tudo tem uma lógica. O problema não é o que acontece, mas como acontece. A forma. E o meu problema não é o que aconteceu no filme. Está tudo bem. Agora, como acontece? Podia ter sido comunicado de uma forma... eu também concordo. Tem pontos altos e pontos baixos, é verdade. Agora,
é um bocado também ao gosto de quem está do outro Sim, lado. é a forma como se absorve certas coisas. E eu, por acaso, tive alguma dificuldade em absorver. Faz parte. E depois o terceiro ato, lá está. Reconheço que haja uma diferença de qualidade, mas também naquela altura eu já estava um bocadinho mais desligado. Em Estavas termos mais de... desgastado pela Sim, estratégia que o filme optou, sim, contar a história. já não me soou tão credível, digamos assim, cinematograficamente falando. Mas pronto, é o que é. Pronto, é o que. Olha, e depois de dizeres isso, não se acrescenta mais nada, passa-se apenas para recomendações. Ok. Não é, Tiago? Exatamente. Não Pode é? ser, Não é, Tiago? Pode pode ser? Então ser. vais deixar o Diogo dizer a recomendação dele. É? Posso deixar. Estou aqui a drogar as voltas. Tirei o Joker, tal. Eu tentei pôr o Joker aqui no meu fundo, mas não deu. Aquelas imagens não estavam a funcionar. Contudo, Dá-lhe, Diogo. não é o Joker que eu vou recomendar. Não é, apesar de que por acaso já quero rever o filme. Não, eu vou recomendar algo que vi no cinema também. Nós já falamos aqui, não em podcast, entre nós. E pronto, também não podemos fazer podcast sobre todos os filmes que queremos. E principalmente nesta altura em que felizmente temos muita oferta. E eu deixo aqui a recomendação The Last Duel, em português O Último Duelo, um filme realizado pelo Ridley Scott, portanto um dos 2 filmes realizados por ele que saíram este ano. Portanto o House of Gucci é o outro, esse ainda não vi, mas The Last Duel vi e gostei muito. É uma recomendação sem dúvida. Isto retrata digamos, duelo, portanto, não querendo... O último duelo, literalmente, de um destes combatentes, destes guerreiros, é o Sir Jean de Courage, que é interpretado pelo Matt Damon, e o Jacques Legris, que é interpretado pelo Adam Driver. Portanto, já aqui, que são os 2 personagens principais, 2 atores brutais, que a meu ver têm uma atuação exemplar. Temos também, por exemplo, a Jodie Comer ou o Ben Affleck no elenco, apesar de eu destacar claramente o Adam Driver e o Matt Damon, principalmente até o Matt Damon, pela personalidade e intensidade que imprime ao Sir Jean de Courage. Eu penso que esta história tem tons de ser verídica. Não sei se será totalmente, mas eu penso que é verídica. É uma história verídica. Portanto, Ridley Scott a ir buscar aqui um drama histórico e a desconstruí-lo muito bem. Isto é um filme de 2 horas e meia, portanto considerado um pequeno épico, mas realmente dividido por capítulos. Eu penso que está um épico muito bem feito. Agora até recentemente houve uma pequena polémica, o Ridley Scott teve uma declaração que incendiou um bocadinho as redes, que tem a ver com a receita de bilheteira do The Last Duel, que ele aponta, por não ter sido o que ele esperava, aponta ao facto de muita gente gostar de ver filmes de super-heróis e, portanto, vão ver os filmes de super-heróis, não vão ver este tipo de filmes. Não, ele apontou especificamente aos millennials e Pronto, pelo e os facto das millennials pessoas terem cada vez menos attention spam, portanto, capacidade de attention estar spam, mas isso está atentas. relacionado. Mas ele, se tu lês a declaração completa, está relacionado mesmo por outras declarações passadas a ver com a questão dos super-heróis. Mas pronto, attention spam, pegando que até eu Martin penso que é mais relevante. Scorsese V.2. Exato. E pronto, não quero estar a misturar as coisas, mas realmente é um facto e deixo aqui o apelo a que façam um esforço caso precisem de fazer, apesar de eu achar que este filme é estimulante o suficiente para não ser necessário fazer realmente um esforço diabólico para ver o filme até ao fim e pá, que se grande seca. Não, o filme tem muita coisa que estimula visualmente a nível de diálogo e até a nível histórico está muito bem retratada. Isto é, essa tal caracterização transporta-nos para a altura. Portanto, eu penso que somando tudo, o Ridley Scott consegue realmente criar aqui uma obra digna, a meu ver, de se não entrar para uns candidatos dos Oscars, na categoria pelo menos de drama, andará muito próximo e, portanto, penso que vale a pena a visualização. São 2 horas e meia que eu penso que vocês devem ver, devem tirar e ver no cinema ou ver em casa. The Last Duel é bom. É bom. Muito bem. Tiago. Pronto, eu na minha recomendação, ou melhor, a minha recomendação vai ser uma série que ando a ver já há algum tempo e que me tem dado, portanto, muita gratificação, que é Seinfeld, a série de comédia da Netflix, que trata precisamente a vida do comediante Jerry Seinfeld. Basicamente ele faz na série dele próprio, que é um comediante de stand-up que tenta ganhar a vida em New York.
ele vive num pequeno apartamento e recebe regularmente a visita dos seus amigos, o George, a Elaine e o Kramer. E basicamente a série aborda o dia-a-dia deste quarteto, digamos assim, que é recheado quer de problemas financeiros ou amorosos, mas todos eles lidados com bastante humor. Uma série que estreou em 1989 e finalizou em 1998, no ano em que eu nasci. E que tem 9 temporadas. Realçar que ainda não finalizei a série. No entanto, já tenho aqui uma visualização consistente, nomeadamente, se não estou em erro, estou na 5ª temporada, por isso já vi bastante. E recomendo, porque em termos de humor, muito sinceramente, está a ser uma experiência bastante profunda e nova, porque eu já vi How I Met Your Mother e Friends, que são 2 séries em termos de comédia, são, pelo menos de forma mais recente, pelo menos How I Met Your Mother e Friends, por toda a sua importância que teve na altura, são ditas as referências. Seinfeld traz uma experiência de comédia bastante diferente, porque não se foca em nada, mas acaba por conseguir tocar em tudo. E eu aprecio imenso esse tipo de trabalhos que nos conseguem transmitir muito mais do que aquilo que se calhar pode ser dissecado a olho nu. E pronto, fica aqui a minha recomendação. Seinfeld está disponível no Netflix. Pronto, e é isso. Muito bem, muito bem. Nesse Temos aspecto, aqui... achas que tem, só uma perguntinha rápida, achas que tem aspectos relacionados, por exemplo, como o BoJack Horseman também consegue fazer? Portanto, Seinfeld e BoJack, portanto, seriam os dois até comediantes, não é? Ou terem um programa de comédia. Sim, é interessante dizeres isso. De certo, eu por acaso não tinha olhado para as coisas dessa forma, porque lá está. Enquanto que Seinfeld acaba por ser, obviamente, mais terra a terra, obviamente BoJack é um bocadinho mais uma sátira, mas é interessante essa pergunta que me colocas, porque acaba por ser mais uma transmissão daquilo que eles... é como se adensasse o realismo, porque é uma coisa sobre como se fosse a vida deles. E, portanto, esse realismo passa para o ecrã. Assim, eu sinto isso, sem dúvida alguma. É uma boa comparação, Diogo. Mais cotidiano. Sim, porque lá está, não se foca tanto numa BoJack é narrativa. uma sátira mais fantasiosa, talvez. Sim, mas lá está, não se foca tanto em ter uma narrativa portanto, que nos prenda e acaba por prender, mas foca-se muito mais nas personagens. E eu acho que isso é sem dúvida o mais importante. Ok. Bernardo, finalizei com chave de Muito ouro. bem. Para finalizar, ora tivemos ali drama por parte do Diogo, comédia por parte do Tiago Tragédia. e eu agora vou trazer uma tragédia real com contornos de terror bastante fortes. É tínhamos um saudades. documentário do senhor Alex Gibney, que é um senhor que já ganhou o Oscar de melhor documentário nos Oscars pelo filme Taxi to the Dark Side, e ele tem sido bastante ativo no reino dos documentários nestes últimos 15 anos, e ele retoma o tema que investiu no Taxi to the Dark Side para expressar agora um documentário que tem cerca de uma semana, está na HBO e chama-se The Forever Prisoner, que aborda a vida, ou mais especificamente um capítulo muito feroz da vida de um senhor chamado Abu Zubaydah, algo desse género, que foi capturado depois do 11 de setembro e que foi sujeito a técnicas de interrogação bastante violentas, que mais tarde foram identificadas como tortura. Ou seja, esta é a perfeita prequela do The Card Counter, porque essencialmente o The Forever Prisoner aborda aquilo que traumatiza o nosso protagonista e, portanto, se virmos os filmes em sequência, conseguimos ter uma experiência bastante holística da crueldade que o William Tell
não foi subjugado, mas subjugou outro já. Portanto, The Forever Prisoner é bastante intenso, é bastante revoltante e aborda um capítulo da história dos Estados Unidos em que o país estava bastante alerta e bastante inseguro, porque a qualquer momento poderiam surgir ataques por parte da Al-Qaeda e digamos que documentos como a Convenção que foram assinados na Convenção de Genebra e quaisquer princípios pacíficos, inclusive na própria legislação dos Estados Unidos, foram corrompidos em nome da segurança nacional. Porém, de forma bastante ineficiente, e como o documentário comprova que as técnicas de tortura utilizadas não só foram bastante ineficazes, como não teriam qualquer sentido, nem foram aplicadas por verdadeiros especialistas na matéria. Portanto, o documentário também revela que a incompetência da gestão dos Estados Unidos nesta matéria levou a perdas de informação que poderiam ter sido fundamentais para, por exemplo, antecipar em anos a captura do Bin Laden. E tudo devido a uma gestão ruinosa por parte da CIA e do governo norte-americano. Portanto, acho que é bastante elucidativo e complementa aqui a visualização do Card Counter em pleno. Portanto, é um documentário que podem ver sem dúvida. HBO. De facto, já percebi porque é que em off o Bernardo me estava a dizer que calhou a sua recomendação ser quase um paralelismo perfeito com o filme que íamos abordar hoje. Olha, fiquei bastante curioso, já tinha ouvido falar do filme, pronto, está na HBO, felizmente tenho, olha, é para breve. Exatamente, são 2 horas bastante informativas, não há grandes momentos de aborrecimento, é sempre bastante intrínseco, é sempre bastante ou revoltante ou digamos que quase como elucidativo na forma como toda a questão foi abordada, mas também tem alguma ligeira compaixão pelas pessoas que aplicaram estas técnicas e pelas pessoas que não geriram tão bem a situação, porque havia de facto uma crise nacional e as pessoas sentiam-se responsáveis para extrair o máximo de informação dos capturados. Este capturado central é uma figura que ainda se encontra na prisão nos dias de hoje e não tem qualquer tipo de direitos. Portanto, há aqui, digamos que, lacunas na lei norte-americana que permitem que este tipo de casos aconteça, ainda que sem grande sustento. Portanto, daí o título do documentário The Forever Prisoner. Existem mais nestas circunstâncias, cujo rumo não dá, não existe, não se pode induzir a morte, não se pode libertar. O que é que fazemos com estes prisioneiros? Os governos são incapazes de responder a esta questão, portanto, supostamente mantêm-nos alegam simplesmente... para possivelmente no futuro poderá ser para negociar, mas já sabemos que estas coisas, quer dizer, estamos a falar de vidas humanas, complexo, é como se estivéssemos a falar de 5 kg de sal ou de ouro, não é? Mas... Ou de batatas. Certo, pois. Mas aqui o facto de a qualquer momento no pós-11 de setembro poderem existir ataques aos Estados Unidos ou às suas filiais. A própria invasão do Iraque, não é? Quer dizer, é tudo... Sim, mas reforça o argumento de que... Se temos espoleta... Exatamente, espoleta uma série de crueldades que em parte é justificado. E interesses, mas lá está. Aqui o documentário sempre à tona está esta questão de que os valores foram-se degradando. Os valores da nação foram-se degradando, ainda que eles encontrem justificações para essa degradação. É sempre, não há aqui, é um documentário, eu gosto muito disto no documentário, que não há muito preto no branco. Portanto, nós sabemos o que é humanamente correto e o que é humanamente reprovável,
mas as pessoas justificam essa reprovação de uma forma muito pessoal. E o Obama chegou a dizer que era em nome do patriotismo, mas o documentário questiona, e bem, quer dizer, agora vale tudo em nome do patriotismo? Se calhar não. Bem, fica a recomendação. Pois, era uma interessante discussão. E fica também o podcast. Espero que tenham gostado desta hora e para a semana voltaremos. Esperamos nós, que a coisa tem estado um pouco instável, mas com um bocadinho de vontade de todos e organização, vamos conseguir, não é, malta? É só contar as cartas. Espírito natalício. E subscrever o canal para estarem sempre em cima do acontecimento. Nós temos agora que fazer brevemente o top 10 do ano. Não vamos já revelar muito, as pessoas subscrevem e quando chegar o dia... Exatamente. Não se esqueçam de acompanhar o Barreto. YouTube, Spotify, Anchor, no próprio site do Barreto. Exatamente. Tem aqui na coisas descrição, vão acontecendo. tem tudo aqui na descrição. Exatamente. É ver e ouvir. Deixa-me só ir ter contigo, espera aí. Não Oi? é este. Não é esse. Ei. É esse, mas uma versão infantil. Ele queria. Malta. Já me lixei. Para a semana estamos cá. Adiós.